está entrando no ar. Geração de Impacto. Boa noite, queridos ouvintes. Aqui estamos mais uma vez na alegria, na paz e graça do Senhor Jesus. E quero saudar a cada um de vocês e dizer que é uma alegria que podemos estar por uma hora compartilhando a palavra de Deus, compartilhando as maravilhas que o nosso Senhor faz em todo o tempo, né? A sua fidelidade, e você é bem-vindo a estar conosco no nosso programa Geração de Impacto da Rádio Esperança 1390 AM. Você pode também ouvir pelo Facebook e pelos aplicativos da Rádio Esperança. Então, o programa agora é Geração de Impacto, né? E você pode estar conosco, então, se deliciando na palavra de Deus que vamos anunciar. Também alguns louvores, e saber com muita gratidão a liberdade que nós temos no nosso país em poder ouvir. Você está tranquilo, não precisa temer que alguém vai lhe tirar o rádio, você pode ser preso, né? Quem já está acostumado comigo é a missionária Ingrid, e eu sempre falo daquilo que Deus está fazendo ao redor da face da terra. E também lembro sempre aos nossos ouvintes que há muitos irmãos ao redor do mundo que não têm essa liberdade, né? A rádio é um excelente instrumento maravilhoso que Deus tem nos dado, mas muitos não têm a liberdade de ouvir. E outros, pelo rádio, é a única forma de comunhão. Então, realmente, é com alegria e gratidão a Deus que nós podemos estar juntos nesse tempo, não é verdade? Então, eu quero agradecer ao Natanael que está conosco hoje e sempre nos ajudando, esses homens de Deus que estão ali cuidando toda a parte técnica que nós não podemos fazer, né? E você, querido ouvinte, então eu creio que a Sandrinha está nos ouvindo, a Deia, são muitos irmãos, eu creio que a família Fraga hoje, a Jussara, todos estão ouvindo também. E eu quero mandar ainda um grande, grande abraço para Dona Zilda, Dona Noêmia. A senhora realmente conseguiu me levar às lágrimas, Dona Noêmia. O seu gesto de carinho, Dona Noêmia já idosa, né? Uma pessoa junto com a Dona Zilda ali, outras irmãs cheias do amor do Senhor, ainda mandando oferta, Dona Noêmia. Nossa, isso realmente, pelo seu carinho e lembrança, né? Vocês estão no nosso coração e Deus abençoe, e que esse seja um tempo de alegria de estar na presença do Senhor. E exatamente, queridos ouvintes, não há ninguém que diante de Deus não possa pelo menos estar intercedendo. Eu digo pelo menos, parece pouco, mas não é. É a essência de todo o trabalho de evangelismo, de assistência. Sem a oração, nada disso é possível. Vocês são o nosso esteio daqueles que estão na frente de batalha, tanto nos programas da rádio como quem está nos campos missionários. Qualquer trabalho que fazemos ao Senhor precisa desse batalhão que está intercedendo. Então, muito obrigado. Cada ouvinte que lembra de orar por nós, mas muito em especial hoje, eu quero agradecer a Dona Noêmia, a Dona Zilda e as irmãs ali que estão com ela, né? Que estão juntas sempre lembrando de nós em oração. Vamos então agora abrir o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 7 a 11. 2 Coríntios 4, 7 a 11. Quem estiver anotando, né? Vamos lá. O tema é permanecer no lugar certo. Eu vou ler esse texto. Temos, porém, esse tesouro
em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aqui nós vemos como muitas vezes tem situações bem difíceis que enfrentamos, não é verdade? Quem não enfrenta aquele deserto, quem não enfrenta aquela situação difícil que ninguém imaginava? E cada um de nós, cada um de vocês, ouvintes, tem uma história, não é verdade? Você tem a sua história. Mas o nosso desafio é não deixar que os outros apenas escrevam a nossa história, mas que nós tenhamos uma convicção de uma experiência com Jesus. E isso fará toda a diferença. Eu digo escrever, os outros escrever a história, é no nosso trabalho, tem coisas que acontecem que você não tem como mudar, na escola, na universidade, na família, onde nós estamos, acontecem fatos que nós não temos como mudar. Mas nós podemos mudar o nosso futuro, o nosso legado, aquilo que queremos deixar para a próxima geração, para aqueles que nos veem. E isso só é possível a partir de uma experiência com Jesus, uma experiência pessoal, não uma experiência copiada de ninguém. Por isso ninguém pode viver a vida cristã por você. A experiência é sua. E ainda vou ler o versículo 16 em diante desse mesmo capítulo, 2 Coríntios 4, que diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então aqui nós vemos que mesmo que o nosso corpo vai se corrompendo, na verdade, é desgastando. Nosso exterior, nosso corpo vai se desgastando, que é natural. Mas nós podemos renovar a nossa expectativa em Jesus, a nossa experiência com Jesus, ali como nós lemos antes nesse salmo. Por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus, ainda o louvaremos. Então não vamos deixar que as circunstâncias, as emoções nos impeçam de deixar que o Espírito Santo flua na nossa vida. E esses desertos que muitas vezes passamos são nada mais que tratamentos, onde nós aprendemos tanta coisa, não é verdade? É a perseverança, é o tratamento do nosso coração, das nossas emoções. Acontece nesse tempo de deserto. E por isso hoje eu quero ver uma história bem diferente. E quem ministrou pelo menos parte do que eu vou falar hoje, eu sempre gosto de honrar de quem ouvir. É o pastor Heron lá da Brasa. E esse irmão amado nos trouxe uma palavra sobre os filhos de Corá. E eu fiquei muito impressionada porque eu não tinha me dado em conta que a gente ouve falar da rebelião de Corá, não é verdade? Mas há um fato muito interessante em toda essa história. E por isso vamos lá, vamos abrir Números 16, Números lá no Antigo Testamento 16, versículo de 1 a 3, que diz assim: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, Abirão, filhos de Eliabe, e Amon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação eleitos por ela,
varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E disseram: basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Olha que história. Esse Corá, ele era um homem, diz aqui, de renome, ou seja, ele era um homem de posição, ele provavelmente tinha mais bens e tudo, e era da tribo sacerdotal, filho de Levi. Então, e ele juntou alguns homens e se levantaram contra Moisés e contra Arão. Aqui Moisés representa a autoridade civil e Arão a autoridade eclesiástica. Então, eles se levantaram contra. Mas esse salmo que nós lemos diz que esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. E eu sempre lia e não entendi o que aconteceu com esses filhos. E como é ruim, como é maligno quando há esse levante e eles agora querendo se igualar com Moisés e Arão e levantando não apenas a vida, o coração deles, mas uma pequena multidão, 250 homens, contra Moisés e Arão. E realmente Moisés cai, quem pode ler depois todo o capítulo 16 de Números, cai com o rosto em terra e fica muito chateado e vai diante do Senhor. Ele busca a solução ali onde ela realmente deve ser buscada, diante de Deus. E agora ele começa a clamar a Deus: meu Deus, o que eu faço? Esse povo se levantando contra mim. E Moisés e Arão tinham certeza que era o Senhor que tinha levantado. Então Moisés, vindo da parte de Deus, dá um recado. Amanhã de manhã nós vamos estar diante da tenda da consagração, diante do lugar santo, e aí Deus vai mostrar quem realmente é Deus. E ainda nos versículos 10 e 11 diz assim: e se fez chegar Corá e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Ou seja, foram tão prepotentes que quando Moisés queria falar com eles, disseram: não, nós não vamos subir, para quê? Então, cuidado, esse texto que nós lemos. Eles se levantaram não apenas contra Arão e Moisés, mas contra o Senhor, está escrito. Então, quando nós muitas vezes queremos ter o que não é nosso por direito, quando queremos estar além daquela posição que Deus nos colocou, o lugar onde Deus nos colocou, corremos um grande risco. Nós somos únicos diante do mundo e diante de Deus. Ele nos criou como pedras preciosas, por isso temos que guardar o nosso coração para não se levantar contra pessoas, contra autoridades, contra os nossos irmãos e querer ter o que eles têm, por pura inveja, por rebeldia, como aqui aconteceu com Corá e todos esses homens. Isso é uma lição muito preciosa para mim, para todos nós. Vamos ver ainda agora o versículo, lembrando só o versículo 11, que eles se levantaram contra o Senhor, porque foi o Senhor que colocou Arão e Moisés como autoridade sobre o povo de Israel. E no versículo 19 diz assim: Corá fez juntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio dessa congregação e eu consumirei num momento. Mas eles, Moisés e Arão, se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus,
autor e consumador de toda a vida, acaso por pecar um homem, indignar-te-ás contra toda essa congregação? E respondeu o Senhor a Moisés. E aí continua, não tenho agora tempo para ler tudo, mas então podemos ver a diferença da atitude. Moisés e Arão intercedem por toda essa grande congregação, pelo povo que está ali. Porque no meio deles se levantou Corá e esses homens contra o próprio Senhor. E vemos ali Moisés então colocando, está bem, se é isso que vocês querem, vamos ver, é Deus que vai dar a justiça. E no versículo 30, então Moisés agora ora e diz para o povo: mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecerás que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, também com os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Que terrível isso, não é, irmãos? Esse levante contra o Senhor. E que isso realmente também traga temor ao meu coração, ao coração de todos nós. Como nós ouvimos esse irmão cantar, nós somos pérolas, nós somos preciosos ao Senhor. Cada um de nós tem o seu lugar, a sua posição. Por isso, muitas vezes, hoje, na nossa época, quando vemos ministério contra ministério, pessoa contra pessoa, irmão contra irmão, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, não é verdade? E como Moisés e Arão intercederam pelo povo, e a justiça de Deus se fez. E por isso mesmo, quando eu li esse salmo e diz ali, Salmos dos filhos de Corá, eu fiquei muito tocada, muito impressionada, porque os filhos de Corá não estavam ali junto com o pai. Vamos ver Números 26. Números 26, versículo 10 e 11 diz assim: quando a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência, mas os filhos de Corá não morreram. Aqui eu quero relembrar que Corá era um sacerdote, e portanto os filhos também eram sacerdotes. E eles não foram juntos no levante contra o Senhor, contra Moisés e Arão. Eles permaneceram no templo. Eles permaneceram diante do Senhor em adoração, em louvor, aquilo que cabia a eles fazer. Então, quando eles, nesse tempo que o pai, e certamente eles tentaram advertir o pai, mas o pai não ouviu, quando esses homens e o pai se levantaram contra Moisés e Arão, eles permaneceram no lugar certo. Por isso eu dei esse nome também para esse programa, permanecer no lugar certo, no lugar da presença de Deus. E o que ainda podemos ver é que, como junto com Corá, toda essa turma que se deixou influenciar, que se deixou literalmente encantar pela autoridade. E o que isso me deixa de lição é que nos tempos de deserto na nossa vida vão surgir pessoas, vozes, opções, tratamentos, escapes para o nosso problema. Cuidado, querido ouvinte. Cuidado, nós como povo de Deus, que dizemos que conhecemos o Senhor e seu poder. O Senhor é único, Ele é santo e não admite mistura. Então, se você talvez está enfermo e acha que, também fazer um tratamento lá no terreiro de Umbanda ou dentro do Espiritismo, que nega
a ressurreição de Jesus, que crê na reencarnação, realmente anulando todo o sacrifício de Jesus na cruz. Se você se prostra diante de ídolos procurando cura, cuidado, querido irmão. Nós somos chamados à santificação no Senhor. Então, nesses tempos de deserto da nossa vida, temos esse desafio de permanecer no lugar certo, que é a presença de Deus. O Deus vivo, o Deus único de Jesus, o Filho enviado de Deus. E por isso nós vemos que os filhos não se deixaram envolver pelo pai nesse sentido de talvez conseguir mais justiça, de conseguirem posição. Eles já eram, a Bíblia nos fala que eles tinham um lugar de renome. E agora que o pai se foi, diante de uma situação de rebelião tão grande, como vocês acham que os filhos enfrentaram toda essa situação? Se nós, depois de tantos milênios, ouvimos falar dessa história, imagina ali naquele acampamento de Israel. Certamente não faltou aquele que apontava os dedos, mas eles são filhos de Corá, eles são filhos do rebelde, eles são filhos daqueles que foram mortos. E muitas vezes nós temos uma herança que nos machuca, que nos fere profundamente, e as pessoas apontam sem misericórdia para nos dizer coisas que machucam. E por isso nós somos desafiados a não deixar que essa história que alguém escreveu a nosso respeito, que isso venha nos trazer tal peso que não consigamos caminhar. Vamos escrever a nossa própria história, uma história diferente, de vitória, uma história de vida abundante, e não uma vida que os outros nos deixaram. E eu creio que você, ouvinte, talvez esteja agora enfrentando essa situação onde você tenha um passado difícil, ou os seus pais, ou a sua mãe, alguém ligado a você, deixou uma herança não agradável. Mas lembre-se, como os filhos de Corá estavam no lugar certo, e você ainda pode conferir depois em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 37, diz, ali tem uma genealogia dos cantores dos levitas, e aí fala o filho de Taaf, filho de Assir, filho de Eliasabe, filho de Corá. Aqui então nós vemos, queridos, que eles deixaram uma herança. Eles deixaram, os filhos e os netos e os bisnetos foram levitas. Por quê? Porque os filhos tiveram a ousadia de não acompanhar o pai numa rebelião contra o próprio Senhor. Esse posicionamento, isso fará diferença na nossa vida. E eles deixaram uma linda história. Salmos são escritos pelos filhos de Corá, desde o Salmo 42 até o Salmo, creio que 49, ainda são salmos compostos pelos filhos de Corá, até o Salmo 49. E você pode ler como eles superaram todas essas dificuldades, todos esses traumas, todos esses dedos apontados, e nos deixaram uma linda herança. O Senhor é formoso, o Senhor é soberano, e quando, completando com o versículo de 1 João 1:9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós podemos nos achegar diante de Deus e confessar os nossos pecados e derramar o nosso coração, e Ele é fiel e justo, e podemos mudar a história. Não importa o que os outros digam de você, importa o que Deus diz, o que Ele vê do seu coração, do nosso coração. E como os filhos de Corá, vamos deixar uma outra herança, vamos inverter essa história. Em vez de ser uma história maligna, uma história ruim,
de herança da nossa família, da nossa vida, da minha vida do passado, eu tenho como diante e pela misericórdia de Deus transformar essa história. Então, queridos ouvintes, nosso tempo passa rapidamente, não é verdade? Mas eu quis compartilhar com vocês esse alerta para que nós tenhamos em nossa mente que nós somos especiais para Deus, ali onde Ele tem nos colocado. Devemos batalhar para uma nova atitude, uma nova vida, sim, é verdade, mas não vamos nos levantar contra aqueles que Deus tem colocado. Vamos clamar por justiça, por verdade, por um novo tempo, não só na nossa nação, mas um novo tempo na igreja e no nosso coração. Também vamos glorificar a Deus porque Ele tem nos colocado em lugares chaves que Ele quer nos usar para que possamos enxergar o seu propósito para nós. Porque o mais importante não é como começou a nossa história, e sim como ela vai terminar. E Deus é especialista em transformar lágrimas em sorrisos, lutas em vitórias. E por isso quero terminar com vocês lendo mais um salmo dos filhos de Corá, Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus o ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, e até os confins do mundo quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o soberano refúgio. Queridos ouvintes, cremos que está terminando o nosso programa e nós queremos abençoar cada um de vocês com a paz e alegria do Senhor Jesus.